Continuando o nosso programa de hoje, nós estamos conversando com o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Ele está aqui conversando sobre o trabalho da polícia neste momento de pandemia e também as reivindicações da categoria em relação à vacinação prioritária e também outras questões neste sentido. Nós vamos continuar nosso bate-papo daqui a pouco. Enquanto isso, você participa, já pode ir mandando a sua pergunta. Se você tem sua dúvida em relação a este assunto, manda no nosso Twitter, nosso Facebook ou Instagram. Cenário Político TCM, coloca na busca, é fácil de achar. Tem também o WhatsApp, você já tem o número anotado e tem aqui na tela também para você dar uma olhadinha. Pois é, a governadora Fátima Bezerra se reuniu hoje, no final da manhã, com prefeitos do Rio Grande do Norte. Entre eles, o presidente da FEMURNE, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, o Antelmar Ferreira da Silva, o Babá, Álvaro Dias, prefeito de Natal, e Alisson Bezerra, prefeito aqui de Mossoró. O decreto número 3419, de 17 de março deste ano, em vigor com duração por 14 dias, tem vigência até dia 2 de abril, sexta-feira. Os participantes da reunião sugerem aí à governadora o início da flexibilização da economia, inclusive com proposta de regionalização das medidas sob argumento de que as situações dos pequenos comércios nos municípios, principalmente os menores, são singulares. Enquanto a cobertura vacinal não avança, disse a governadora, são necessárias medidas mais duras, como as adotadas nos últimos 15 dias, e que apontam uma melhoria no quadro sanitário referente à pressão do sistema de saúde. A governadora disse: este é um resultado do esforço conjunto, mas que está sensível às reivindicações dos gestores municipais. Na reunião, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, afirmou que é hora de voltar a abrir o comércio com foco na fiscalização. Segundo ele, os comerciantes se comprometeram a conter as aglomerações. Então, mais uma reunião, Carol, entre governo do estado, as administrações, os prefeitos dos principais municípios aqui do estado. É interessante esse método de regionalização, porque a condição da capital ela é diferente realmente de alguns municípios do interior, né? Então, medidas aplicadas em Natal, elas podem não ter o mesmo efeito aqui para alguns municípios do oeste, por exemplo. Então, o que se adota em outros estados, como São Paulo, né, por cores, em decorrência do avanço da pandemia, cidades com níveis de infecção maiores, tem ali determinada cor e determinadas restrições. Aqui no Rio Grande do Norte não funciona assim, é todo mundo junto, todo mundo tendo aí que aplicar, que seguir o mesmo decreto. Então, se houver essa regionalização, tenho para mim que vai atender às particularidades dos municípios, Carol. Vonúvio, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Vamos agora conversar com o sargento Roberto Cleiton Campos, presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, que já conversou com a gente, sobre a reivindicação de serem incluídos em atividades na prioridade da vacinação. A gente já conversou sobre esse assunto com ele, inclusive temos informações do governo do estado em relação a esta reivindicação. Mas, neste momento, a gente vai se despedir já do nosso convidado, que precisa se ausentar. Já falou sobre a pauta. Sargento Roberto Cleiton Campos, muito obrigada pela disponibilidade de participar do programa de hoje com a gente. Vonúvio. A gente agradece, né, ao sargento que conversou conosco. Infelizmente, Carol, existem situações, né, que fogem do nosso controle. Nós, como jornalistas e os nossos entrevistados, a gente sabe até, inclusive, que o sargento Roberto ele está se recuperando, né, de problemas de saúde também. E ele vai voltar a conversar conosco no momento apropriado, quando estiver descansado, quando estiver apto a realmente participar. Porque não só para nós, né, que fazemos perguntas, a gente precisa de concentração, quanto também os nossos entrevistados, para que eles possam realmente repassar as informações
com precisão. Então, a gente deseja aí um retorno breve ao nosso entrevistado aqui ao nosso cenário político. Pois é, inclusive agradecemos muito a disponibilidade de participar e de se conectar aqui com a gente para falar sobre o assunto, mesmo ainda se recuperando de problemas de saúde. Agradecemos muito e aguardamos aí, seja sempre bem-vindo, o Sargento Roberto Cleiton Campos. Vonúvio, sobre essa questão que você estava falando aí do decreto, dessa conversa, vai ser a semana de expectativa, né, em relação a este decreto, novo decreto, já que o atual, que causou toda essa manifestação de entidades empresariais que não concordaram com o governo do Estado, muita gente realmente também concorda com o lado dos empresários. A questão é que o governo do Estado precisa tomar uma decisão até quinta-feira, porque sexta-feira já é feriado. E aí nós sabemos o que é que pode acontecer no feriado, muita aglomeração, muita gente aí já planejando viagem, reunião em família, reunião em grupo, entre amigos, causando aglomerações. Então, é preciso que essa decisão seja realmente o quanto antes antecipada por parte do governo do Estado. Hoje, essa reunião e essas ideias que foram ali trocadas entre esses representantes das maiores cidades e da FEMURNE com a governadora já mostra aí o tom realmente. O problema em relação a essa regionalização das decisões pode existir aí uma falta de controle por parte da fiscalização, porque sabemos que hoje uma boa parte da fiscalização também é realizada pela Polícia Militar, em parceria com as guardas municipais e a vigilância sanitária nos municípios. Então, cada município vai ter uma realidade, se assim for acatado. Então, temos que saber como vai funcionar realmente e de que maneira o governo do Estado vai apoiar os municípios, cada um em sua realidade, com as forças de segurança. Mas eu acho que talvez seja até mais fácil esse controle, apesar da diferença, porque o direcionamento vai estar realmente encaminhado, né? Eu acho que se houver essa regionalização, os comandos, vamos falar aqui de polícia militar, né? Eles têm total controle de seus comandados, eles sabem quem vai atuar, eles sabem quem vai estar de plantão, eles sabem quem vai fazer o trabalho de fiscalização. O que precisa haver nesse trabalho, se houver realmente a confirmação de regionalização, é o empenho de cada prefeitura em seguir determinada recomendação. Porque não adianta a região oeste estar passando por uma situação mais restrita, né? E aqui a outra região próxima, por exemplo, se a gente for falar aqui de pequenas regiões, aqui o Vale, Apodi, por exemplo, Apodi, Caraúbas, né, tem determinada restrição, e quando a gente vai ali para Olho d'Água do Borges, Patu, né, que são bem próximas, tem outra condição. Se não houver o respeito por parte desses prefeitos, né, não vai haver realmente a efetivação do que é orientado pelo comitê científico, né? Trazendo aqui para Mossoró, por exemplo, semana passada eu estava olhando dados, Carol, de transmissibilidade. Mossoró tem a taxa de RT menor do que, por exemplo, Felipe Guerra, ou pelo menos tinha até semana passada. Então, a restrição a Felipe Guerra deve ser diferente da restrição de Mossoró, porque lá o índice de propagação da doença está maior do que Mossoró, ou pelo menos estava nos números apontados pelo LAIS. Então, é preciso haver também esse cuidado, né, de cada município seguir as recomendações conforme o que é dito pelo comitê. Pois é, Vonúvio. E em relação a essa questão dos policiais, a governadora Fátima divulgou agora há pouco no seu Twitter que faz coro ao Consórcio Nordeste, que enviou uma carta à Presidência da República em relação a este assunto, em relação à vacinação prioritária para o pessoal da segurança, os profissionais da educação e os profissionais da segurança, na prioridade lá no Plano Nacional de Imunização. Estou abrindo aqui a carta para a gente dar uma olhadinha nos trechos da carta, já que nós temos tempo aqui para conversar, Vonúvio. Essa é uma reivindicação que já vem sendo feita por diversas entidades, associações, tanto dos profissionais da educação quanto dos profissionais da segurança. O ofício
enviado à Presidência da República, número 014 de 2021, é direcionada ao excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro e pede a inclusão dos profissionais de educação e segurança entre as prioridades no PNI, o Plano Nacional de Imunização. Os governadores dos 9 estados da região pedem que haja imediata análise da proposta para que possa proteger os profissionais da ativa de educação e segurança no Brasil e, assim, proteger de maneira mais eficiente todos os alunos e alunas e todos os brasileiros e brasileiras. O Consórcio Nordeste se soma às autoridades públicas do país na busca de soluções para a erradicação da pandemia. Os 9 governadores dos 9 estados do Nordeste assinam o ofício, Vanúvio. Por que é importante, Carol, essa determinação, né, da vacinação vir do governo federal aos estados, e não o estado tomar por conta própria uma medida de vacinar determinada área? Porque isso pode implicar futuramente, inclusive, em questões de justiça, né? Se houver algum tipo ali de comprovação no direcionamento das vacinas, com certeza, se algo fugir do que é recomendado pelo Plano Nacional, é possível que governadores respondam na justiça. Então, antes de vacinar esse público que é importante, né, que precisa dessa imunização, os professores para retomar as aulas, as equipes de segurança, porque não pararam um minuto durante a pandemia, além de outros tantos, né, que precisam tomar essa vacina agora de forma antecipada. Mas se não houver essa liberação do governo federal, realmente fica complicado, né? E muitos estão aplicando, né, e não estão percebendo isso, que futuramente, né, se houver algum tipo de contestação, eles podem responder, inclusive, na justiça. Vanúvio, o que eu tenho vontade de entender, realmente quero a oportunidade aí nos próximos dias de a gente conversar com alguém da saúde para perguntar em relação ao seguinte, saúde estadual. Estamos na segunda etapa do plano de imunização. Pessoas na casa dos 60 anos. Estamos no Rio Grande do Norte como um todo. A próxima etapa são as pessoas com comorbidades. São realmente pessoas com prioridades que estão sendo vacinadas. E estes grupos estariam numa quarta etapa, que inclui os profissionais da segurança, profissionais da educação e outros profissionais que também atuam diretamente com o público. E aí eu pergunto, eles seriam incluídos já na segunda etapa, caso seja acatada essa reivindicação, ou entraria na terceira etapa junto com comorbidades? Quem entraria na frente de quem? Porque, de qualquer maneira, entra-se na frente de alguém que tem prioridade também. Então, é um assunto realmente para se discutir. Da mesma maneira, sobre uma outra reivindicação, já de uma outra categoria, que são as pessoas com deficiências, que estão reivindicando também a inclusão em grupos prioritários. Tudo isso acontece, todo esse tipo de discussão, Carol, todo esse ajuste que você cita aí como exemplo, ele só acontece isso porque não tem vacina suficiente. Isso. Né? Porque se tivesse vacina suficiente, a gente estaria, por exemplo, como os Estados Unidos, que nesta semana vacina quem tem a partir dos 30 anos de idade. Já hoje, terça-feira, lá nos Estados Unidos, estão vacinando quem tem acima de 30 anos. E próxima semana já inicia-se a vacinação para quem tem a partir de 16 anos. Então, com vacinas suficientes, a gente não estaria passando por isso. Tomara que a vacina possa chegar e que todos possam ser prioridade. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua o cenário político de hoje, daqui a pouquinho.